Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, professor Tiago, iniciando mais uma aula de tecnologia e inovação, né? E a gente está trazendo aí nessas últimas aulas, né, a questão da ciência, né, etapas do pensamento científico, né? E hoje, né, professora Carla, a gente vai falar um pouco mais aí, tanto da ciência, né, das etapas do pensamento científico, só que com outro olhar. Diz aí pra gente. Verdade. Fala, galera. A gente vai aqui, então, relembrar as etapas, mas vai pensar aí um pouquinho na postura científica. Poxa, professora, por quê? Porque quando a gente trata de pensamento científico, e a gente viu na aula passada, que também tem um viés cognitivo, que a gente vai relembrar daqui a pouco, e para achar um equilíbrio, a gente precisa, para realmente ser cientista de fato, a gente precisa dessa postura científica, Tiago. Então a gente vai falar bastante disso. Exatamente, né? E tentando ver aí aquilo, por isso que a gente iniciou a aula com esse vídeo aí, eu e a professora Carla andando por uma casa, né? Uma casa um pouco diferente, Isso. que é uma casa lá que fica lá no Espaço Ciência, justamente para mostrar que a gente faz ciência, a gente observa a ciência em qualquer lugar. Não precisa daquela imagem, né, da pessoa de jaleco branco dentro de um laboratório com aqueles líquidos coloridos, não. Dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, no nosso dia a dia, aí perto de onde você mora, tem um monte de coisas que a gente pode ver a ciência nela. E é um pouco do que a gente vai fazer, né, professora Carla? A gente vai discutir um pouco sobre coisas que estão ao nosso dia a dia e que a gente pode pensar como um cientista, a gente pode ser um cientista em coisas do nosso dia a dia, né? Eu acho, Tiago, que depois daquela nossa aula passada, eles começaram a observar ao redor e perceberam o quanto tem ciência na nossa vida. Porque lembram daquele vídeo narrado pelo professor Tiago, enquanto eu estava com um problema, e um problema muito comum que a gente encontra, o celular não carregava. E aí tem outros problemas? Tem, porque vocês viram o desafio, com certeza vocês pesquisaram. Então pode ser a televisão que não liga, o videogame que não pega, o fogão que não acende. Então tudo isso, coisas do cotidiano, traz aí um pensamento científico. A gente pode aplicar o pensamento científico, não é, Tiago? E aí a gente sabe que para aplicar tem algumas etapas. Exatamente. Vamos relembrar, né, elas? E essas etapas aí, né, a gente vai relembrar um pouco dessas etapas. E uma coisa, né, que a gente até conversando com o professor Pavão, né, que é um cientista de fato, se você já viu em algum lugar lá que tem a observação, né, tem todas as etapas, hipótese e tal, a gente vai perceber, de acordo com o que o professor Pavão falou, né, e a gente vai tentar ver isso nos nossos problemas que a gente vai destacar aqui, que não necessariamente uma etapa tem que vir exatamente após a outra. Dependendo de uma situação, pode ser que exista uma troca de ordem, então uma etapa precisa ser feita mais de uma vez, né? Exatamente. Então vamos relembrar essas etapas. Vamos lá? Enquanto a gente relembra, a gente pode ir comentando, Tiago. Vamos embora? Vamos lá. A gente viu aí, ó, meu celular estava carregando, né, Tiago? Então isso aí é o quê? Exatamente, a chamada problematização, ou seja, foi um problema, né? A professora Carla está lá com o celular dela que não está carregando. Então, é um problema bem simples. E o próximo aí, professora? Eu comecei a experimentar, Tiago. Comecei a ver se o carregador estava com problema. Depois eu vi que não carregava, fui lá para a tomada, eu só faltei jogar no chão, ó. Bati no celular. Podia pensar que era a tomada, né? Agora, por exemplo, será que está faltando energia? Não é? Será? Mas são situações, são descrições aí das etapas do pensamento científico. A professora Carla testou, viu se era tomada, viu se era energia, tinha energia na cozinha. E quando ela testou um outro carregador, o que foi que aconteceu, professora? Aí pegou, aí ligou, vibrou, realmente apareceu lá conectado turbo, né? E aí as hipóteses, energia, tomada, carregador, e eu cheguei na conclusão que era o carregador que estava com problema. Mas percebam, a partir de uma coisa muito comum, eu cheguei numa conclusão. Foi fácil? Foi tranquilo? Foi, mas eu precisei o quê? Cumprir algumas etapas. Foi experimentar. Então, o negócio é experimentar. Exatamente. Testar. E analisar, né? Você pode perceber que a professora Carla, ela testou algo, depois ela parou, ela pensa, reflete sobre aquilo dali. Então, é uma característica muito comum assim das etapas do pensamento científico, né, de pensar cientificamente, que é você realizar essas experimentações
Agora é lógico, né, professora, que algumas experimentações, nesse caso aí do celular, por exemplo, se tem ou não energia, a professora não colocou o dedo na tomada para saber se tinha, né? Ou seja, a questão de você observar também com segurança. Só que tem outro detalhe, professora. Aí você foi observando, foi testando, bem característica do pensamento científico. Agora, se eu dissesse, Carla, teu celular não estava carregando porque era dia tal de setembro. Tinha alguma explicação para isso? Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Não funcionou porque era sexta-feira 13. Ou então alguma coisa da Lua que dizem que a comunicação fica falha, os eletrônicos falham. Gente, isso são crenças. No caso, são vieses cognitivos, né? Exatamente. Eu poderia simplesmente comprar um outro celular porque, na minha crença, esse celular já deu o que tem que dar e eu posso trocar. Mas não, eu fui pelo pensamento científico, porque quando a gente entende que ciência é aplicar, estudar a partir de métodos, a gente não do nada, né, chega numa solução científica, não, a gente estuda, a gente experimenta, a gente analisa, aí sim. Mas, como o Tiago falou, os vieses cognitivos. Então, ó, nosso cérebro, olha essa imagem aí. Nosso cérebro tem muita coisa guardada. É um multiprocessador, né, Tiago? Exatamente, né? E essa questão do cérebro da gente ter como essa imagem que a professora Carla pediu para colocar aí, ela tem muitas informações, está sendo processado um monte de informações ali ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? Então, a questão do pensamento científico em comparação com os vieses cognitivos. Esse é, assim, o tema central, vamos dizer assim, dessas nossas duas aulas, né? A aula anterior e essa, é justamente olhar essas duas situações. O pensamento científico, com aquelas suas etapas, aqueles seus modos de observar um determinado problema, e a questão dos vieses cognitivos, né? Que é um tipo de crença, é um tipo de pensar alguma coisa. Outro jeito de pensar e solucionar problemas, né, Tiago? Mas vamos lembrar, então, o que são os vieses cognitivos. A gente já falou um pouquinho, mas a gente preparou aquele vídeo para resumir, para deixar bem mais claro. Então, ó, confere aí. Ei, você já ouviu falar de viés cognitivo? Não? Então deixa eu te explicar. Viés quer dizer trajetória ou direção e cognitivo é relativo ao processo mental. Então, o viés cognitivo é uma expressão que diz respeito a um atalho ou um caminho mental que afeta suas decisões ou julgamentos. Como assim, professora? Você deve ter dito. Calma, pensa comigo. A todo momento precisamos fazer escolhas, tomar uma decisão, agir perante a situação, interpretar uma informação. Gente, o nosso cérebro é um multiprocessador. O tempo todo ele está trabalhando. Então o seu cérebro, vai te mandar tomar decisões. Ou seja, vai criar um atalho, um caminho para você seguir e ir com ele. Porém, o seu cérebro não vai criar os atalhos baseado no pensamento científico. Ele vai fazer você tomar decisões a partir das suas crenças, costumes e experiências. Pois é. Crenças, costumes, experiências, Tiago, a gente vive, né? A gente tem essas crenças e não tem como fugir delas. Por isso que a gente não está dizendo aqui que o viés cognitivo é o errado e o pensamento científico é o certo, né, Tiago? Exatamente, né? Assim, logicamente que o pensamento científico, ele de acordo com as suas características, de acordo com a sua aplicação, ele deve ser levado muito a sério e por isso que a gente traz para discutir, né, na escola. A gente precisava também desse pensamento científico, não só estar ligado, porque como a gente diz, né, professora Carla, a palavra ciência, né, a gente muitas vezes associa aquela coisa do que vem na ciência, né? É, muito distante, né? Então, por isso que a gente trouxe lá aquele vídeo inicial, a gente vendo ciência dentro de uma casa, né? A gente vê ciência na cozinha, no quarto, em qualquer lugar da casa a gente vai ver um monte de ciência. Então, por isso que a gente está trazendo esse debate aí para a gente discutir ciência com coisas do dia a dia. E quando a gente fala dos vieses cognitivos, né, a gente está falando muito dessa coisa do contraponto, ou seja, eu tenho aquele pensamento científico bem regrado, aquela coisa bem detalhada,
enquanto que os viéses cognitivos é aquela coisa que a gente vai aprendendo, mas a gente nem para pensar como é que a gente aprendeu aquilo dali, Pois né? é o que a gente chama de senso comum, né, Tiago? Então a gente tá ali, a gente recebe a herança, né, dos nossos pais, dos costumes da nossa família, e aí o viés cognitivo não é errado, porque a gente precisa deles, a gente não tem como fugir deles. Agora, qual é o problema? Vou até colocar entre aspas. É que muitas vezes o cérebro traz algumas armadilhas. Por exemplo, viralizou na internet aquele caso de um grupo no restaurante em Boa Viagem, veio um outro grupo na rua correndo, não foi, Tiago? E aí todo mundo levantou e correu junto. Então, vocês acham que naquele momento, se todo mundo tivesse parado, olha, tem um problema, tem um grupo correndo na rua, vamos pensar cientificamente, vamos ver a problematização, testar as hipóteses, ninguém teria corrido, porque iriam perceber que se tratava de um grupo de crossfit. Exatamente. Não é verdade? Então foi o quê? O viés cognitivo, lançando para as pessoas que, ó, tem um grupo correndo, corre também, porque existe a crença do perigo, né, do que naquele horário era perigoso. Então, essas armadilhas, a gente vai fugir delas, né? Com o quê? Com o pensamento científico. Exatamente, né? Mas pode perceber que a professora Carla, a gente está sempre tentando fazer um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Não é, no caso aí desse exemplo que a professora Carla trouxe, né, as pessoas correndo, imagina a gente aplicar um pensamento científico toda vez que a gente visse uma questão de tumulto desse. Vai que é uma situação complicada mesmo, né? Pois é, por isso que eu disse, alguns momentos são armadilhas e outros não, realmente o nosso cérebro, ele precisa defender, ele precisa te lançar informação rápida. Então, é isso. E esse equilíbrio que o professor trouxe, né, o professor Tiago falou do equilíbrio que a gente está tentando mostrar, imagine então essa cena aí na tela. Temos aí possivelmente um médico, Tiago, né, que com certeza tem suas crenças, tem seus costumes, mas ele aí está assumindo uma postura científica. Né? E é bom, não é isso daí? Imagina você chegar lá no médico, tá com alguma dor, alguma coisa, aí o médico diz, olha, eu acho que é tal coisa e eu acho que eu vou passar tal remédio para você. Ou seja, vai ficar em pânico na hora. Vai ficar em pânico, porque o que é que a gente espera? É que ele assuma, então, a ciência, ele assuma o pensamento científico e ele comprove, porque, gente, a ciência está aqui para comprovar, não é? Então, tudo que a ciência nos diz e chega à conclusão é comprovado. Então, o médico não diria para mim que chá de boldo, por exemplo, cura tudo. Mas a minha avó poderia dizer isso para mim, porque ali naquela situação ela não está usando o pensamento científico, ela está usando as crenças, os costumes. Então, nessa situação que a gente mostrou no vídeo, Tiago, existe uma postura. Então, bora falar para eles o que é postura científica, então? Exatamente, né? Então é esse momento que a gente chega agora, né? Que a gente e a professora Carla está construindo desde a aula passada, né? Falando das etapas do pensamento científico, dos viéses cognitivos, e a gente traz agora a questão da postura científica, né? Que essa postura científica seria, vamos dizer assim, o ideal de todo mundo ter no dia a dia, que é justamente aquele olhar crítico que você tem para determinadas situações. Só que essa questão desse olhar crítico, dessa ação científica que você vai tomar sobre determinadas coisas, no caso aí, você agir com responsabilidade, né? Agir com equilíbrio. Isso. E essas situações a gente vai trazer daqui a pouco alguma delas, né? Mas vamos tentar ver agora um pouquinho do que seria essa postura científica. Pois é, né? Tiago, eu tenho certeza que eles escutaram já a expressão de agir pela razão ou pelo coração ou pela emoção. Exatamente. Digamos então que esse ditado, né, que a gente escuta tanto, ó, você agiu pela razão ou você agiu pela emoção, a emoção, o coração são as nossas crenças, é o senso comum, são os vieses cognitivos. Já a razão, né, é a ciência, é o pensamento científico, é algo comprovado a partir de experiências e hipóteses, tá certo? E aí a postura vem justamente agora nesse equilíbrio, digamos assim, de agir perante alguns problemas na sociedade. Então, confere aí o vídeo que a gente preparou para você. Alguém já deve ter te dito que é preciso ter uma postura científica, não é mesmo? Mas você já parou para pensar o que é postura científica e como é desenvolvida? Veja, para se realizar algum trabalho na escola, alguma pesquisa, é necessário ter ética e seguir com seriedade a metodologia, ou seja, as etapas do pensamento científico. Agora é bom você saber que essa formação
dessa postura científica tem seu começo lá na curiosidade, quando se é criança. Depois continua com a inquietação da adolescência e pelos sonhos da juventude. A postura científica não é uma coisa que nasce em você. Essa postura é desenvolvida ao longo da vida, através de muito esforço e de uma série de atividades. É a expressão da consciência crítica, objetiva e racional. É você conseguir achar o equilíbrio entre os vieses cognitivos e o pensamento científico. Além disso, é bom a gente lembrar que ter postura científica é considerar que outras pessoas contribuíram para que você chegasse até o resultado de uma pesquisa, por exemplo. Pronto, pessoal, então vocês viram aí nesse pequeno vídeo, né, a questão da postura científica, né? Então, como eu e a professora Carla estava trazendo desde o início da aula, essa postura científica, ela é importantíssima para a gente no nosso dia a dia, que é aquela coisa, né, da gente fazer ciência, de nós sermos cientistas o tempo todo, né? E a reflexão que a gente fez, a gente vai resgatar aí, né? A gente falou de etapas do pensamento científico, falou dos vieses cognitivos e agora da postura científica, Exatamente. Né? E a gente viu que a postura científica ela é desenvolvida com o tempo. Então, você, turma aí do 6º ano, com certeza já está aí, né, pronto para ter uma postura científica, porque agora você já entende as etapas, agora você já sabe o que são vieses. Então, essa postura científica, ela não nasce de um dia para o outro, ela é construída e a gente vai construir juntos a partir do momento que você se entende como cientista, você assume esse papel, certo? E quando a gente assume esse papel, Tiago, a gente tem a ética de cientista. Então, a gente tem que ter muito cuidado no Ctrl+C, Ctrl+V, a gente tem muito cuidado para não pegar algo que não é nosso, entendeu? Então, tudo isso vai ser construído aí nas outras séries, tá? Isso a gente não esgotou aqui não, né? No 7º ano, no 8º, no 9º, a gente vai ver isso. Isso, e até em outros temas, né? Então, por isso que esse tema de ciência, etapas do pensamento científico, vieses cognitivos e postura científica, ele está vindo agora no começo dessas nossas aulas, porque quando a gente falar lá, né, Carla, ou seja, sobre coisas na internet, né, sobre a questão da gente postar um vídeo, será que a gente precisa dar crédito àquela pessoa que fez aquele vídeo, né? Precisa. Quando a gente for fazer um trabalho aí na escola, né, a gente precisa fazer uma referência de onde é que a gente pegou aquela informação. Exatamente. Porque é um pouco do que a gente sofre hoje em dia com as chamadas fake news, né? Ou seja, aparece uma mensagem aí, uma informação, de onde é que vem essa informação? Será que é verdade? Então, a postura científica vai aparecer lá na frente quando a gente falar disso. E aí as fake news, elas ganham força por quê? Porque em algum momento, alguém que lê aquela fake news, aquela notícia que não é verdadeira, né? Aquela notícia falsa, ela tem a crença, concorda com aquilo, ou seja, não assumiu, então, o pensamento científico, assumiu que o viés cognitivo foi somente pela crença, foi somente no que ela acredita. Então, por isso que quando a gente assume a postura, é muito mais difícil da gente cair nessa desinformação, né, Tiago? Exatamente, né? E agora chega aquele momento de que a gente vai, de tudo que a gente discutiu agora, a gente vai pedir para que vocês aí produzam e tragam para a gente esse resultado aí dos desafios, né? Então, a gente tem um desafio hoje que é dividido em 2 partes, tá certo? Lembrando que esses desafios, vocês vão mandar para a gente, mas vão mandar através da plataforma Unirec. Não é? Eu acho que eles estão esperando, viu, algum vídeo, alguma dancinha, porque na aula passada a gente teve aqui. É um pouco parecido, né? É um pouco mas parecido. É importante que a gente tenha esse retorno aí do que vocês estão produzindo. Então, professora Carla, diz aí o primeiro desafio da aula de hoje. Beleza, vejam só. A gente vai dar para vocês 2 situações. Entendendo que você é um cientista, você é uma cientista, então você vai assumir a postura científica, beleza? E aí a gente vai te dar 2 situações. A primeira imagine que no seu bairro vai ser construída uma praça, uma mega praça. Nessa praça você vai poder jogar bola, você vai poder se encontrar com os amigos, vai ter lanchonetes, vai ter muita coisa boa, academia. Porém, Tiago... Tem o seguinte, né? Então, imagina aí, você pode até refletir um pouco aí perto da sua escola, no bairro onde você mora, se não tem praça, ou se tem uma praça ainda pequena. Então, imagina que vai ser construída uma mega praça, como a professora Carla disse, com vários serviços, uma estrutura impecável.
Só que para isso vai ser necessário a derrubada de 150 árvores, né? Então, vai parar, vai refletir isso daí. Eu preciso da praça, eu queria uma praça bem legal perto da minha casa, só que para isso 150 árvores vão ser derrubadas. Então, o que é que eles vão precisar fazer para mandar para a gente? Tá? Eles vão fazer um vídeo, tem essa situação aqui, a gente vai ter outra, né? Então, se você escolher essa aqui da Mega Praça, você vai gravar um vídeo de até 1 minuto defendendo aí, assumindo a postura científica, defendendo a ciência. Então, certamente, quando você escutou a nossa situação, o seu cérebro já mandou informação de que, ai, que legal, vai ser massa. Mas pensa com a ciência, cumpre as etapas, né, do pensamento científico, experimenta, cria hipóteses e grava um vídeo defendendo. Eu quero você agora um advogado, uma advogada. Mas tem outra situação. E essa outra situação que a gente pode, né, é uma problematização para vocês, foi bem comum no nosso cotidiano, né, na nossa sociedade. Pandemia, Covid-19, a ciência lança a vacina. E aí a vacinação começou a acontecer e muitas pessoas negaram a vacina, não quiseram se vacinar a partir das crenças, a partir dos costumes. E aí, eu quero que você defenda também, essa é uma outra situação, como é que você vai defender num vídeo de 1 minuto a ciência nesse cenário de pandemia, nesse cenário de vacinação, né, Tiago? Exatamente, né? Então, você percebe aí que os desafios, né, da aula de hoje, ele traz muito dessa coisa de você refletir sobre as situações, né? Então, se no outro era bem mais a dancinha, TikTok, né? Exatamente. Agora, a gente no outro vídeo, no outro desafio, a gente falou das etapas e foi bem mais simples, né? Você encontrou um problema, você lançou as etapas. Agora, a gente lança realmente um desafio. Temos um problema, já estamos dando para você o problema, mas a gente quer ver o que é que você tem para defender enquanto cientista. A gente quer a postura científica deles, né, Tiago? Exatamente, né? Então, usa aí toda a sua criatividade, vai ser um prazer dar uma olhada nesses vídeos aí. Sim. Né? A gente já está começando. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha nos TikToks, e aí daqui a pouco a gente vai receber os vídeos. Capricha, qualquer coisa a gente tem aí o tutor, né? Tiago, qualquer dúvida pode falar. Pede aí ao pessoal da tua escola, o tutor, como é que você faz para mandar esse vídeo, tá certo? Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Acho que hoje a gente trouxe muitos conceitos que são importantes aí você refletir aí na sua escola, com o pessoal, com seus colegas, com o tutor, os tutores, para produzir esse material e mandar para a gente, tá certo? Eu vou me despedindo por aqui, a professora Carla vai falar e tchau, tchau. Exatamente, eu também fico por aqui e a gente aguarda o vídeo de vocês. E até 1 minuto, tá? Entra na plataforma, login, senha, anexa lá o vídeo e a gente tá esperando. Tchau, tchau, gente, até a próxima aula. Vamos embora, Tiago. Vamos lá, tchau, tchau.